Bom, pessoal, vamos a mais uma aulinha para a gurizada que vai fazer o vestibular de 2011 da Universidade Federal de Santa Catarina. Bibliografia obrigatória, o livro de diversos autores catarinenses, em homenagem a um dos grandes folcloristas desse nosso Brasil, professor Franklin Cascais, nascido em 1906 e falecido em 1983, mereceu essa homenagem com um livro com esses 13 contos, nos quais se resgata um pouco do trabalho desse grande professor que, entre outras coisas, foi um grande desenhista, foi um grande artesão, mas que também foi um grande escritor. E por conta desse trabalho é que chegaram até nós as histórias de bruxas, as histórias de espíritos e de assombrações que infestam o imaginário popular do pessoal que mora na ilha de Santa Catarina. O Franklin Cascais, ali pela década de 60, começou a se dar conta de que esse universo dos homens simples, com as suas histórias sobre as assombrações, sobre as bruxas, tudo isso fatalmente se perderia nesse processo de urbanização da nossa capital. E à medida que vai se apercebendo disso, o professor Franklin Cascais vai fazer um trabalho excepcional de resgate dessas histórias e de todo esse universo. Razão pela qual acaba sendo homenageado na coletânea 13 Cascais. Perceba-se bem esse número cabalístico, esse número místico, o número 13, não é à toa. Já é uma forma de referir esse universo extremamente metafísico, esse universo marcado pelas aparições, marcado pelos fatos inexplicáveis, e, de certa forma, os 13 autores contemplados com a possibilidade de homenagear Franklin Cascais conseguiram elaborar 13 contos, 13 narrativas, portanto, que dão conta de muito do trabalho desse bruxo de Santa Catarina chamado Franklin Cascais. Então aí vai um primeiro videozinho para você se ambientar acerca do universo bruxólico de Franklin Cascais. Fica ligado nesses dados aí. Bom, vamos falar de um outro texto. É o 12º conto dessa coletânea, Mistério no Miramar. Nota que já no título, Mistério, estamos diante de uma história que remete ao mundo sobrenatural, a esse universo resgatado pelo professor Franklin Cascais. O autor, um grande agitador cultural, roteirista, cineasta e grande escritor, autor de Nur na Escuridão, Salim Miguel. Bom, Salim Miguel relata um texto em terceira pessoa, narrador em terceira pessoa, aquele narrador onisciente que sabe tudo o que sucede, e ele começa com um jovem, um rapaz, Hernani, que no Miramar, uma espécie de mirante, ele divisa um cadáver que vem da praia, assustadíssimo, decide correr, voltar correndo para casa, e é perseguido por uma assombração, um fantasma, ao mesmo tempo em que ouve, fale com o Franklin, fale com o Franklin, fale com o Franklin, insistentemente nessa sua corrida para casa. Em casa, chegando em casa, o pai, Oscar, tenta interpretar as palavras do filho, que ainda em estado de choque refere o que viu. O pai segue com o filho até o Miramar, mas lá chegando o cadáver já havia sido resgatado pelo caminhão do lixo.
No outro dia, todas as manchetes de jornal trazem justamente mistério no Miramar, um cadáver encontrado boiando, amarrado ao seu pulso uma pasta de couro com as iniciais JCS, e isso faz com que o pai do garoto, Hernani, fique preocupado. Então ele decide seguir com o seu filho para conversar com o comissário Várzea, que é o responsável pelas investigações, um conhecido do pai do garoto, Oscar. Esse escrivão, ele acaba se lembrando, tem o professor Franklin lá da escola, da universidade e tal, e aí o pessoal segue no encalço desse professor Franklin, lá chegando, conversam com o Franklin identifica o desenho que havia nessa pasta. Quando o garoto, o Hernani, enxerga esse desenho, fica assustadíssimo. É justamente um desenho que lembra demais aquela assombração que o seguira até a sua casa. Preocupados os dois, ao lado do comissário, ao lado do escrivão, o Virgílio, e junto do professor Franklin Cascais, o autor desse desenho, eles se lembram que, entre outras coisas, o desenho fora encomendado por um rapaz chamado João, misteriosamente desaparecido. Ao final do texto, resolve-se um mistério. JCS são as iniciais de João da Cruz e Souza, logo, o cadáver que boiava ali era o cadáver de João da Cruz e Souza, grande poeta simbolista catarinense, responsável por uma obra respeitadíssima na literatura brasileira, o que nos leva a uma convergência, hein? Esse universo sobrenatural, místico da ilha de Santa Catarina, popular, extraído da sabedoria dos pescadores, das donas de casa, do povo simples e ilhéu, converge com o universo do simbolista Cruz e Souza. Logo, o que o texto de Salim Miguel faz é um cruzamento, uma mescla, uma mistura entre o universo acadêmico da poesia refinadíssima de Cruz e Souza, mais uma poesia simbolista, que também remete a esse universo metafísico sobrenatural, ao lado desse resgate da cultura, dos hábitos, dos costumes e, sobretudo, das histórias e tradições desse universo sobrenatural resgatado pelo Franklin Cascais. Ao final da narrativa, o Hernani, novamente sentado ao Miramar, divisa o surgimento de uma bruxa com 5 cabeças. É importante a gente perceber que nesse conto aí, nesse conto, que Salim Miguel faz uma mistura entre esse universo acadêmico da poesia de Cruz e Souza e todas essas crenças populares resgatadas pelo Franklin Cascais. Ao final do texto, uma reflexão lá extraída de Shakespeare, né? Há muito mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Acho que esse texto aí é uma grande pedida para vocês estudarem, o conto Mistério no Miramar, texto do grande escritor catarinense Salim Miguel, que faz parte da coletânea em homenagem a Franklin Cascais, 13 Cascais, ok? Então, se liga nesse texto, Mistério no Miramar é um desses grandes contos dessa coletânea. Lua cheia, areia, água e sal, luau, sob um cobertor de estrelas. Não existe bem, não existe mal. Fogueira, palmeira, a voz, o violão. E então
todo teu encantamento brota assim dessa canção dizendo amor. Se for pro verão se acabar, faça o favor de nem me avisar. Me larga por aqui com gelo e abacaxi pro último daiquiri. Lua cheia